Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom nós estarmos juntos, conversando acerca da palavra do Senhor. Ao meu lado, o presbítero Lucas. Graça e paz, Lucas. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz, vocês de casa. Semana abençoada. Um prazer ter você aqui conosco pela Rádio Sudoeste, pelos nossos canais aí de mídias sociais também, Facebook, YouTube, lá no Instagram, só pesquisar lá por Semeando Família. Com certeza você vai ser abençoado aqui pelas palavras que a gente tem trago. Glória a Deus. Encerramos as nossas 25 horas de adoração. Um saldo no domingo positivíssimo. Coloquei diante do Senhor em oração, né, que a igreja celebraria e teria que ganhar presente. Muitas almas se renderam ao Senhor. Graças a Deus. A palavra do pastor Zisiel Lima foi algo muito próprio assim, para esse tempo, né? Onde a igreja completa 9 anos. Então a gente quer louvar a Deus, agradecer você que esteve conosco, seja pela internet, né, pela nossa live, seja presencial. E o ano que vem a gente vai fazer 30 horas, aleluia. Amém. Ano que vem são 10 anos. Então vai ser algo surpreendente, se Deus quiser. Lucas, um casal, né, eles entraram numa lanchonete. Aí no final eles fizeram um lanche, pediram um lanche pra viagem. Aí o cara pegou um embrulho, uma sacola, deu pra eles foram embora. No meio do caminho perceberam que o que tinha dentro da sacola não era um lanche que eles haviam comprado, mas um dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro. Era a férias daquele dia que o rapaz do dono da lanchonete tinha feito, ia levar pro banco, trocou os pacotes e acabou eles levando. O casal voltou, né, para a lanchonete e foi devolver. E o cara ficou admirado com a atitude do casal. Falou assim, cara, difícil a gente achar pessoas com tanta hombridade e caráter, porque vocês não são daqui, estão de passeio, não notei placa do carro, nunca ia saber mais quem eram vocês. Então quero chamar até os programas televisivos aqui da cidade, o Jornal da Cidade, para a gente fazer uma entrevista e falar a seu respeito. Aí o cara levou o dono da lanchonete lá e falou assim, faz isso não, porque essa mulher que está comigo ali não é minha esposa, ela é minha amante. Então muitas das vezes a gente olha para uma situação de posicionamento de alguém, valorizando uma atitude, mas talvez existam outras que não colocam em evidência uma verdade de comportamento. Essa moral não era tão moral, esse caráter não era tão ilibado. Provérbios 10, versículo 9, o sábio diz assim, quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Nessa minha caminhada cristã, o que mais eu aprendi com Cristo, né, é observar a maneira que nós estamos andando. E talvez por conta da forma que nós pensamos em igreja, que a gente acredita no Evangelho, algumas pessoas ainda não consigam acompanhar essa verdade de Cristo. E muitos aí não se preocupam da maneira que estão andando. Há uma preocupação maior com o resultado. E Cristo não olha dessa forma. Que Jesus está preocupado com o caminho que nós estamos trilhando. Então tem muita gente dando bom testemunho na igreja, num período de uma saudação, de uma pregação, de uma canção, mas nos bastidores talvez não seja essa verdade a ser expressada. Quando eu vejo o sábio dizendo quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte o caminho será conhecido, muito mais do que o resultado que nós estamos tendo, eu fico preocupado com o caminho que nós estamos trilhando. Apóstolo, a gente tem vivido, né, ultimamente, as pessoas estão tentando normalizar aquelas coisas que são erradas. Né? Por exemplo, até um dia desse nós estávamos conversando com outro casal, e aí parece que hoje em dia você falar que o cara é fiel à esposa é um atributo, uau, né, exorbitante, uma parada que, caramba, achou a mina de ouro. Na verdade, teria que ser normal isso, é normal, né? O inverso disso que é o errado. E a gente acaba, às vezes, valorizando algumas certas atitudes que deveriam ser normais, de atributos de pessoas normais, independente de religião, de estado e tal. São atitudes de caráter que têm que ser normais, independente se você é elogiado pelo aquilo ou não, né? E isso tem nos levado a acontecer essas situações como o senhor citou, né? Às vezes o cara devolveu o dinheiro. Legal, é o normal que ele deveria ter feito. Aí o cara,
não ter mais essa normalidade e achar que o inverso parece que é ser normal, então é normal todo mundo roubar o dinheiro dos outros. É, por aí, ué. Pelo fato desse cara ter feito algo diferente, então, pô, vamos elogiá-lo. Mas aí, na verdade, esse cara também talvez só estava fazendo isso porque ele já tinha um peso na consciência de estar fazendo algo errado naquele momento. Desse jeito. Né? E esse caminho que nós estamos trilhando da humanidade, e a palavra tem se cumprido, né? Independente do que vem acontecendo. A palavra diz que vai mesmo acontecer, mas nós temos que realmente permanecer nesse caminho a ser trilhado. De que o certo é o certo, o errado vai ser sempre errado, como o senhor sempre fala, né? A palavra do crente é se ensina ou não. O que vem disso aí é completamente fora daquilo que é a palavra e aquilo que deveriam ser os atributos daqueles que dizem que seguem a Cristo, do caminho que querem seguir com Cristo. Mas, infelizmente, né? Eu volto a dizer, a gente tem normalizado algumas coisas, né? Não, o cara só ceia uma vez no mês, né? Às vezes o senhor fala muito sobre isso. O cara ceiou 2 vezes no mês desse mês. Pô, então esse cara aqui é o bom. Não, é o normal, é o que deveria acontecer. E por a gente estar, às vezes, colocando em evidência algumas atitudes que deveriam ser normais, né? Como alguém que é fiel no dízimo, alguém que é fiel à esposa, isso aí são coisas normais. Mas pelo mundo tá tão deturpado esses atributos, aí a gente evidencia algo que deveria ser normal e às vezes o cara tá com alguma pendência, seja com a esposa ou em qualquer outra situação, né? A Bíblia fala que o príncipe desse século, né, cegou o entendimento. E tem muita gente que às vezes nos procura para conversar, dizendo assim, eu sou fiel à minha esposa, mas sou viciado em pornografia. Não tem fidelidade nisso. Nenhuma. Mas na cabeça deles, eu nunca traí a minha esposa com nenhuma outra mulher. De que maneira? Né? Não, mas fisicamente ele tem os seus prazeres naquilo que é o virtual. Não, mas a dificuldade porque muitos pastores e muitas igrejas, preocupados com o resultado, não observam o caminho que estão andando. Quantos casais, quantas pessoas já chegaram na igreja e disseram assim, olha, eu me senti incomodado, quero confessar algo para você, só o marido, né? Na outra igreja eu confessei isso pro meu pastor, tá tudo certo, tá às claras, e eu um dia traí minha esposa. Ela sabe? Não, mas eu confessei para Deus, confessei pro meu pastor, ele disse que ela não precisava saber. Eu falei, pô, cara, aqui você tá frito, por quê? Quem tem que saber é ela. É casado com a igreja, né? Você entende? Mas preocupado com o resultado, as pessoas não se preocupam com o caminho que estão trilhando. Essas realidades hoje, infelizmente, é o fruto de muitos ministérios que falam as palavras que as pessoas querem ouvir, que não confrontam os erros com medo de perder aquele membro, seja por conta do dízimo, por conta da liderança. Eu não meço ninguém pelo resultado que ele traz. O meu maior interesse é ver como a pessoa está trilhando para chegar naquele resultado. De que maneira ele está chegando ali. Por exemplo, nós temos muitas lideranças hoje interessantes. Você tem feito um trabalho interessante em vários aspectos da igreja. Mas muito mais do que o resultado, eu vejo como você, Joana, estão andando para ter esse resultado. Porque talvez, se tivesse 2 ou 3 pessoas só naquilo que são a liderança da igreja, nos adolescentes e tudo, mas o caminho que está sendo trilhado em Cristo está consolidado, eu estou preocupado se tem 100, se tem 1. Não, está fazendo da maneira que Deus quer que seja feito e quem traz o resultado final é Ele. Mas não é essa expectativa ou perspectiva de muitas lideranças, de muitos lugares, né? Se preocupam muito com aquilo que é o final do resultado, mas esquece da santidade, daquilo que é a verdade, da transparência. E nessa situação de liderança, né, apóstolo, a gente vê muitos líderes que dão resultado naquilo que é a visão humana, né, em números, né? Não, minha igreja tem 5 mil, 10 mil, 20 mil. E às vezes a gente vê quando essa pessoa é afastada por um tempo desse ministério, revela realmente quem ele é, porque a família está muitas vezes destruída, é um cara que não tem relacionamento com a família, e diversos outros atributos, porque ele estava muito preocupado com o resultado que ele tinha que dar naquilo que era o ministério, naquilo que era o emprego, ou seja lá o que for, e se esqueceu realmente do caminho, né? Porque se a gente for medir os resultados de Cristo na nossa vida através de números, isso aí não vai dar certo, né? Perfeito. A Bíblia tem vários exemplos disso aí, que Cristo não estava nem aí com a quantidade, com o quanto de fruto a gente deu, mas sim a nossa vida está 100% nele, nós estarmos trilhando esse verdadeiro caminho em Cristo e termos os atributos dele. Porque a gente já falou diversas vezes, se a gente pegar uma pessoa que é muito capacitada em ministrar palestras e essa pessoa for ler a Bíblia, ela vai fazer um sermão absurdo. E as pessoas vão ser impactadas, vão chorar. Mas talvez essa pessoa, por não carregar às vezes verdadeiramente Cristo,
talvez esse fruto não dê o resultado tão bom que é transformar a vida das pessoas. Aleluia. Pode trazer um sentimento, pode trazer uma emoção, mas se o Espírito Santo não estiver agindo através dessa pessoa, o resultado de transformação de vida não vai acontecer. Então, você que está assistindo, ouvindo o programa hoje, muito mais importante do que chegar é como chegar. Eu vi muitas pessoas que chegaram em lugares interessantes, conquistaram lugares interessantes, coração de pessoas, mas no final fez tudo errado em algumas construções de atitudes e pensamentos e acabaram se perdendo. Que nessa manhã o Espírito Santo convença você do que muito mais importante do que o resultado seja o caminho a ser trilhado. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa olhar realmente para a sua vida nesse caminho que você está seguindo e não olhar para os resultados e sim olhar para Cristo. Amém. Paz de Cristo.